Hoje a gente vai falar sobre transição de carreira e vai juntar o olhar da psicologia positiva e do aconselhamento biográfico antroposófico para te trazer 3 ferramentas para te ajudarem nessa escolha. Eu sou a Dulcineia Santos, sou pós-graduada em psicologia positiva, trabalho com aconselhamento biográfico. Eu vou começar esse vídeo lendo um quase poema do Raul Seixas sobre trabalho. Eu não gosto de ficar triste. Ficar triste é chato, porque a gente só fica triste quando está fazendo o que não gosta. Porque se você está fazendo o que gosta, só pode estar feliz da vida. E por falar em vida, você sabe o que é isso? Vida é viver contente. Basta você fazer o que gosta e nunca o que uma pessoa diferente de você lhe manda fazer. Na cidade, parece que todo mundo é igual porque todo mundo trabalha. E se todo mundo trabalha, todo mundo é igual. Mas então, quem trabalha e não gosta é uma pessoa muito triste. Coitada. Mas você não deve ter pena dela, porque se essa pessoa não faz o que gosta, é porque é burra e não sabe como é fácil ser feliz. Bom, apesar de muito bonito esse quase poema, na prática talvez não seja assim tão fácil, mas hoje a gente vai destrinchar um pouco esse assunto. Assim como nós temos crises na vida, temos crises na carreira, que também é uma crise de vida. E por que é uma crise de vida? Porque a carreira não é uma coisa separada da vida. Não era antes e passou a ser menos ainda depois da pandemia, que essas linhas entre trabalho e vida pessoal ficaram muito misturadas, com muita gente vivendo no local onde trabalha, e aí fica mais difícil ainda separar aquilo que é privado daquilo que é profissional. A carreira também influencia todas as áreas da vida. Você pensa na carreira antes de pensar se vai mudar para este ou para aquele lugar. Se você muda por causa da carreira, você tem que pensar em como aquilo vai afetar a escola do seu filho, a sua relação com o seu parceiro, quem é que vai cuidar da sua mãe, dos seus pais mais velhos e assim por diante. Para muitas pessoas, a carreira é sim o principal assunto na vida. E muitas vezes a pessoa tem a identidade ligada ao trabalho. A pessoa diz: "Eu sou fulano de tal empresa", como se aquilo fosse o sobrenome dela. Do ponto de vista da biografia, até os 28 anos, e principalmente dos 21 aos 28, isso é natural que aconteça, mas não mais tarde na vida, na maturidade, quando você já deveria estar buscando um equilíbrio maior do ritmo para evitar doenças, ou quando você já deveria estar começando a preparar a próxima geração para dar continuidade ao seu trabalho. Mas, mesmo quando a pessoa não considera o trabalho como centro da vida, a coisa mais importante na vida dela, o trabalho continua a funcionar como um eixo organizador. A gente se refere muito à vida citando o trabalho como referência. Quando eu trabalhava em tal lugar, eu conheci tal pessoa, ou comecei a namorar fulano. Quando eu fiquei grávida, eu trabalhava em tal lugar. No meu caso, por exemplo, quando eu decidi mudar para a Suíça, foi justamente porque eu estava insatisfeita com o meu trabalho. E eu sei que esse é o caso de muita gente. Na psicologia positiva, a gente fala de carreira objetiva, que é aquela carreira do currículo. Qual cargo você tinha, qual salário, que é uma coisa linear e que reflete a nossa hierarquia social. E a gente fala de carreira subjetiva, que é o que a experiência de trabalhar em determinado lugar trouxe para você e representou para você. No aconselhamento biográfico, essa parte subjetiva é muito importante, porque vai falar sobre como foi a vivência com os colegas, como você conseguiu um emprego, como você saiu de lá,
Quem você conheceu faz parte da narrativa da sua história, da construção da narrativa da sua história. Vai ser nisso que a gente vai ver o impacto que aquela carreira, escolha ou empresa teve na sua vida pessoal. Depois, a partir dos 42 anos, quando tem que ficar claro qual é a sua qualidade essencial, a gente também vai olhar para quais são as suas habilidades técnicas, ou seja, a parte objetiva da sua carreira. Na transição de carreira, essas duas coisas são importantes, tanto a parte objetiva quanto a parte subjetiva. A carreira também vai interpretar a maneira como a gente interpreta o mundo. Então, por exemplo, se você é dentista, quando você fala com uma pessoa, não tem jeito, você vai prestar atenção nos dentes daquela pessoa. Eu, que sou terapeuta, percebo se atrás da fala daquela pessoa pode ter uma crença limitante, por exemplo, ou uma arquiteta, ela vai entrar numa casa e vai prestar atenção na distribuição daquele espaço, se ele poderia ter sido melhor usado, melhor otimizado. Por isso, a carreira tem uma importância enorme. Não é mais só sobre como trazer o sustento para casa, mas também é sobre identidade, sobre significância, é sobre visão de mundo. E quando nós falamos de crises pessoais, entra também essa questão da transição da carreira. Como o aconselhamento biográfico e a psicologia positiva podem te apoiar nesse processo? Existe uma teoria chamada Teoria do Ajustamento ao Trabalho, do Frank Parsons, que diz que a escolha profissional precisa considerar tanto as características pessoais do indivíduo quanto as exigências da ocupação. As duas coisas precisam casar, estar conformes. E o que isso significa? Significa que você precisa se conhecer. Tem um outro autor chamado Donald Supper que criou o arco-íris da carreira. A gente vai falar sobre ele depois. Ele diz que o desenvolvimento da carreira está essencialmente relacionado ao autoconceito, aquilo que a pessoa pensa sobre si mesma. A carreira seria a implementação desse autoconceito em múltiplos papéis da vida. Eu pessoalmente acho que num primeiro momento da carreira, talvez o autoconceito não pese tanto, porque talvez a pessoa ainda seja muito influenciada pelos pais, pela vontade ou necessidade de fazer dinheiro, um arrimo de família. Mas muitas vezes, na época da crise pessoal, essa implementação do autoconceito ela é muito verdadeira. E eu diria até mais. Talvez a crise venha justamente daí, ou porque a pessoa não tem muito claro quem ela é, quem ela seja, não tem um autoconceito formado, ou porque ela tem um autoconceito formado e a carreira não está alinhada, a carreira não está batendo com isso. Agora, crise na biografia é sempre uma oportunidade de crescimento. Então, como a gente pode fazer essa transição objetivando satisfação e crescimento? Juntando as duas coisas. Ou seja, para fazer um planejamento de carreira que alinhe valores pessoais, habilidades adquiridas e objetivos profissionais. Então, a gente pode começar falando sobre quais são os novos modelos de trabalho, de carreira, considerando a psicologia positiva, ou seja, considerando o bem-estar, o significado, os afetos positivos. O primeiro deles é o job crafting. O que significa isso? Eu desenho a carreira que eu quero de acordo com o meu momento de vida. Para a biografia, casando as duas coisas, o momento em que você está faz muita diferença. O que aquele setênio, aquele ciclo de 7 anos em que você está inserido, está pedindo de você?
Por que que a insatisfação veio agora, nessa fase da vida, e não em um outro momento? Por que que a insatisfação veio, apesar de você ter um bom salário, um bom cargo, no emprego que, no sentido objetivo da trajetória, ele parece muito bom? Depois, o número 2 é carreira portfólio. É uma diversificação de atividades. A sua carreira é um portfólio de experiências e de competências. O número 3 é a carreira multidimensional. Então, muita gente fala hoje em dia, né, sobre um profissional multifacetado. É uma carreira flexível, dinâmica. Hoje em dia, é muito comum a gente falar sobre profissionais com interesses diversos, com mais de uma fonte de renda. Isso está cada vez mais aceito. O que antes era criticado como falta de foco, agora está cada vez mais sendo pensado para como você vai inserir isso na sua vida, como o seu trabalho vai refletir a pessoa multifacetada que você é. Você não precisa desistir de uma coisa para fazer outra. O que você precisa é saber do que você gosta, no que você é bom, e se não for bom ainda, estudar e se preparar. Se preparar pode inclusive ser você encontrar alguém que já traçou esse caminho e fazer uma mentoria com essa pessoa. Essa pessoa teve qual trajetória? Ela começou como? Trabalha onde? E o momento de fazer essa transição? Bom, às vezes a crise por si só já determina o momento. Mas quando a gente está ali na dúvida, tem um exercício muito simples, que é a primeira ferramenta que eu vou trazer para vocês, que a gente usa na biografia. São 4 perguntas. Eu quero, eu posso, eu devo, eu preciso. Então vamos destrinchar isso. Eu quero é eu quero mesmo ou é a voz de outra pessoa? Ou foi um sonho passado que agora não faz mais sentido? Ou foi um pensamento transitório, mas na verdade eu vejo que eu tô bem onde eu tô? Eu posso? A gente já começa a aprofundar. Como tá minha vida financeira nesse momento? Ela abarca eu fazer essa transição? Eu tenho uma reserva? Minha família consegue sobreviver, se virar durante essa transição? Eu tenho as habilidades necessárias para uma nova carreira ou eu vou precisar fazer um outro curso? Eu já sei por onde começar? O eu devo. Para mim, outro dia, numa questão pessoal, essa foi a pergunta que mais trouxe esclarecimento. Porque às vezes no eu posso, você duvida um pouco, mas no eu devo, sei lá, você tá num ambiente tóxico, por exemplo, ou você vê que não tem prazer mais no que você tá fazendo, ou que você tem um burnout, então realmente você deve sair, porque senão vai afetar a sua saúde mental e daí você não vai fazer nada, nem o que você gosta, nem o que você não gosta. Então, o eu devo, ele traz essa imperatividade. Ele vem com essa carga de que não interessa se você está 100% pronto. Isso é o que você deve fazer, porque se você não fizer, as consequências vão ser muito grandes para sua vida. O eu preciso. Às vezes essa pergunta pode se confundir um pouco com o eu devo. Ou então, no eu devo, você já tem a resposta que precisa, mas pode ser preciso pela minha saúde, preciso porque a empresa fez um corte e agora é a hora. Preciso porque uma pessoa me ofereceu uma chance de parceria que eu estava esperando há tempos e ter esse apoio para mim agora vai ser fundamental. Então, essas 4 perguntas, elas ajudam a trazer clareza sobre o momento dessa transição. Agora eu quero falar com vocês sobre uma outra ferramenta que pode ajudar muito com essa escolha, que é o arco-íris de vida e carreira, criado em 1980 pelo Donald Super. Essa ferramenta vai te ajudar
a pensar sobre os vários papéis que você desempenha em diferentes momentos da sua vida. Lembra que lá atrás eu falei um pouco sobre essa ideia de autoconceito? Ela vem daí. Existem diferentes versões do arco-íris, sendo que esta que eu estou mostrando para vocês agora é a versão original, em preto e branco. E que nessa parte interna tem os papéis que a gente exerce simultaneamente na vida, como por exemplo, profissional e familiar, ou ser pai e mãe e filho e filha ao mesmo tempo. Nessa outra versão mais simplificada do arco-íris, nós vamos ter 5 fases e 8 papéis de vida. Cada faixa colorida do arco-íris se refere a um papel diferente que a gente exerce na vida. Na borda externa do arco-íris, nós temos a idade em blocos de 5 anos e mais externamente temos as fases da vida que vão de crescimento, passando por exploração, estabelecimento, manutenção e depois o declínio. Fazendo um paralelo com a biografia, na antroposofia, a gente trabalha com ciclos de 7 anos ao invés de 5, e essas fases vão ter outros nomes. Mas o mais importante, na biografia, a gente considera que o declínio físico, sim, existe, acontece até mais cedo para a biografia, mas que começa uma fase de muita sabedoria que precisa e merece ser explorada. Naquela pergunta do eu preciso, também a gente pode considerar isso. Em que fase da vida eu estou? E o que essa fase pede de mim? É uma fase de declínio físico, mas é uma fase de aumento ou de expansão do olhar perante a vida, de sabedoria? Então, como você pode trabalhar com esse arco-íris? A ideia é que você faça uma linha do tempo de todas as competências que você adquiriu ao assumir esses papéis em cada setênio. Então, quando criança, por exemplo, você pode ter aprendido a desenhar, a pintar, a tocar um instrumento, você vai colocar ali no arco-íris. Adolescente, você fez um trabalho voluntário, aprendeu algo, aprendeu uma habilidade com a sua mãe, com o pai, põe lá. Todas, não importa se tem ou não a ver. Aprendeu a cortar madeira, você coloca lá. E vai seguindo isso até chegar nos dias de hoje. É com essa clareza que você vai olhar para esse painel e também mudar a ideia sobre si mesmo, o seu autoconceito. Essa coisa que às vezes a gente tem de que só sabe fazer uma coisa, que só aprendeu uma profissão e não sabe fazer mais nada. Aí, depois de tudo isso posto no arco-íris, você pode tentar ter um olhar panorâmico sobre a sua vida. Você olha para todos esses papéis e cenários em que você representou esses papéis e começa a explorar. Quais competências você considera que foram as mais importantes para o seu desenvolvimento? Quais experiências de aprendizagem foram as mais significativas? E às vezes nem é algo tão óbvio assim como um aprendizado de gerência de projeto. Eu, por exemplo, tive uma professora na 6ª série que elogiou a minha pronúncia do inglês. Isso me trouxe uma curiosidade, me levou para um interesse por outra língua, que é essencial na vida que eu levo hoje. Eu tive uma outra professora de português numa escola pública que ensinava etiqueta social. Isso fez o quê? Criou uma abertura para um mundo que eu nem sabia que existia. Aquela garota de periferia não imaginava que existia um mundo onde tinha regras para andar, regras para sentar, e que criou uma curiosidade muito grande sobre, do tipo, o mundo é muito mais do que eu conheço. Quem foram os principais modelos que te inspiraram? Pode ser alguém da família, um exemplo positivo. Pode ser alguém que você não quer copiar de jeito nenhum. Enfim, pense em todos os papéis que você desempenhou na vida e todos os cenários que você já frequentou. Quanto eu fui autônomo? Quanto eu dependi de outras pessoas na minha carreira?
E, ao invés de transição de carreira, nós podemos falar também sobre transições de papéis ocupacionais ou transições de talentos, que é como a gente chama no aconselhamento biográfico. A partir desse olhar, você pode também transformar o que a gente chama de conhecimento tácito em conhecimento explícito. Conhecimento tácito é aquilo que a gente sabe e nem sabe que sabe. E a partir daí você pode pensar como esse conhecimento pode me ajudar nessa nova carreira, ou mesmo nessa transição de carreira. Às vezes você descobre que pode fazer o que quer onde você está mesmo, você só precisa mudar de papel. Ou que você pode ter duas carreiras paralelas ao mesmo tempo. Voltando para o arco-íris, você vai ver que tem essa bolinha aqui no meio, Lifestyle Factors, que estão conectados a 3 tipos de determinantes, que são pessoais, situacionais e ambientais. Os pessoais são as nossas capacidades, a nossa saúde, nosso temperamento, nossos valores, nossos interesses. Os situacionais são a época em que você nasceu, a classe social em que você nasceu, os eventos críticos, a migração, as crises. E os determinantes ambientais são as oportunidades reais de trabalho, as restrições que você teve estruturais. Fazendo novamente um paralelo com a biografia, a gente chama isso de determinação kármica e local kármica. Determinação kármica é aquilo que você não pôde escolher, que é onde você nasceu, em que país, com que pais que você nasceu, qual era a situação daquela família. E locais kármicos são aqueles locais que tiveram um impacto na sua biografia. Talvez você mudou para um lugar que mudou completamente a sua vida, como foi o meu caso aqui, né? Saí de um lugar por volta dos 38 anos, na época do meu nódulo lunar, e abri uma possibilidade nova de carreira, de aprendizado pessoal, de aprendizado espiritual. Foi uma mudança muito grande, isso a gente chama de local kármico. Pronto, eu te dei aqui algumas ferramentas para você trabalhar a sua transição de carreira no sentido de trazer mais clareza para ela, para o momento em que ela ocorre. Se você tem dificuldade de fazer isso sozinho, eu estou à sua disposição. Entre em contato comigo para uma conversa gratuita de meia hora para conhecer o programa Second Wind. No programa Second Wind, a gente vai fazer o seu processo biográfico, olhando para os seus ciclos de 7 anos, do nascimento até hoje. Depois, a gente pode fazer essa linha dos talentos, das habilidades juntos. E depois, a gente faz mais 4 sessões alinhadas com as metas que você coloca durante o processo biográfico, para que você vá rumo a essa transição de carreira. Marca sua meia hora gratuita e a gente se fala no próximo vídeo.